Tenho saudades, saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde cair e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu amor. Sejam bem-vindos ao Salmo 130. É o Salmos para aquele que está arrependido e confessa o seu pecado, aquele cuja alma está derramando em lágrimas na profundeza, clamando pelo Senhor, perdoa-me. Salmo 130 é para aquela pessoa que quer se apaixonar de novo por Cristo e mais e voltar atrás onde caiu e recomeçar. Assim, Salmo 130 é para quem deseja recomeçar. É um salmo de penitência, do saltério. É os salmos onde os peregrinos entoavam em sua caminhada para Jerusalém. E neste percurso eles clamavam por perdão, confessando seus pecados e buscando o perdão divino. Este Salmo 130 é um dos prediletos de Martinho Lutero, Calvino e até mesmo de Agostinho. Sejam bem-vindos ao Salmo 130. Você que está com o coração derramado diante do Senhor, confessando o seu pecado e deseja alcançar o perdão, sejam todos bem-vindos a mais um Salmos de Penitência. Que bom que você está aqui conosco, você está no canal Entre Irmãs. Se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque aí você vai estar atento a todas as atualizações, todos os salmos que entrar, você vai ter conhecimento. E se você compartilhar, você vai dar engajamento a essa página e outras pessoas vão ter acesso à palavra de Deus. Você se torna um evangelista. Nós estamos no Salmo 130 e ele é mais um dos salmos de penitência. Até aqui nós vimos o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 102 e chegamos no Salmo 130 e ainda falta um salmo que é o Salmo 143. O que são salmos de penitência? São salmos de confissão de pecado. O autor está expondo como é triste a vida de pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe da presença de Deus. E o salmista não quer ficar longe do Senhor. Eu também não quero. E você? Você quer ficar pertinho do Senhor? Então vamos mergulhar neste salmo. É isso aí, mana. E no salmo penitencial, o salmista derrama o seu coração diante de Deus. Ele está quebrantado, ele está arrependido, ele deseja de fato o perdão do Senhor. E seja bem-vindos, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe a palavra de Deus. E este salmo tem mais para nos ensinar? Sim, tem muita coisa para nos ensinar, porque ele nos mostra o quê? O anseio do peregrino. Sim, se lembra aí daquela caminhada até chegar a Jerusalém, estamos aí nessa sessão, e mostra o anseio deste peregrino quando ele faz essa caminhada. Este anseio por perdão, alcançar a misericórdia do Senhor. Mas ele também mostra a profundidade do nosso coração. Sim, do nosso coração. Sim, são os preparativos do coração do cristão, os preparativos os quais ele precisa realizar a fim de se aproximar do Senhor. E não importa, quais são as necessidades, mas ali no caminho para Jerusalém, para chegar ao santuário, eles estão se preparando o coração, a alma, a mente para chegar ali no santuário com o coração entregue, para cultuar, para adorar, para dizimar, para ofertar, para servir ao Senhor. Então vamos lá, vamos mergulhar aqui no Salmo 130. Agora é muito interessante que este salmo de penitência é um dos salmos favoritos de Martinho Lutero, de Calvino, Agostinho e tantos outros homens da história cristã. Alguém pode perguntar, por que justamente de penitência? Porque ele reflete uma situação em que hoje nós também vivemos. Almas desesperadas pelo perdão do Senhor. Será que você vivia assim? Um anseio por alcançar a misericórdia de Deus. Será que você também vive assim? Porque normalmente
Na geração que hoje estamos, as pessoas são comuns em procurar salmos de encorajamento, salmos que tenham cânticos de vitória, de superação, de pedição, de sucesso, mas salmos para nos derramar e pedir misericórdia e perdão de Deus. Olha, que estes homens que fazem parte da história cristã nos ensina com base na palavra de Deus. Precisamos refletir mais sobre os anseios da nossa alma. Muitas vezes chegamos diante do Senhor só para pedir uma bênção, um milagre, uma restauração. Mas aqui nos ensina que devemos estar sempre, constantemente, nos aproximando do Senhor, com o coração entregue, humilde, se arrependendo. E nós vamos entender aqui o que é o arrependimento, que não tem nada a ver com remorso. Nós vamos entender aqui a necessidade de temermos ao Senhor. Então, vamos lá. Salmo 130, versículo 1 diz assim: Da profundeza a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda, ó Senhor, a minha alma, aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel e todas as suas iniquidades. Percebam que o salmista já começou colocando aqui a sua angústia. Da profundeza te clamo. Ele estava necessitado de auxílio divino. Ele clamava ao Senhor e de onde? Do lugar mais terrível, das profundezas. A sua alma estava perturbada. A sua mente estava perturbada. Por quê? Pelo pecado que havia cometido. E por causa do pecado cometido, seu coração estava perturbado, a sua mente estava turbada, a sua consciência também estava o quê? Se sentindo culpado. E ele também tinha perdido a alegria da salvação. Ele estava terrivelmente triste. É como se alguém tivesse jogado no mar e ele foi afundando até chegar nas suas profundezas. Trata-se então aqui de uma imagem de uma pessoa se afogando. Sim, no lugar terrível, no lugar onde você não tem onde pisar seus pés, no lugar onde não tem possibilidade para sair, um lugar tenebroso. E ele perdeu a alegria da salvação. Mas ele não perdeu a salvação, porque ele ainda teve forças para clamar pelo Senhor. E lá do abismo, lá da profundeza, ele clama por socorro. E você? Talvez você também esteja clamando a Deus das profundezas de alguma área, situação de sua vida. Talvez você esteja suplicando ao Senhor, porque quando o salmista coloca assim: Senhor, escuta a minha voz, ele está suplicando. E o que é uma súplica? É um pedido de socorro de alguém que sabe que não é merecedor, mas ele clama: socorro, eu preciso de ajuda, socorro, eu preciso que a minha alma encontre a paz, que a minha mente encontre o sossego, porque o pecado, a culpa vem me corroendo. Oh, como nós devemos aprender com o salmista, como nós devemos aprender a clamar ao Senhor, não só quando temos dificuldades, quando existe um mar que bravio, mas devemos clamar ao Senhor por misericórdia, alcançar o perdão de Deus. E você pode estar clamando ao Senhor de alguma profundeza. Jonas estava clamando na profundeza do fundo do mar, literalmente dentro da barriga de um peixe. Daniel clamava lá na cova dos leões, na profundeza. E Jeremias também estava numa cova clamando. Quantos homens e mulheres de Deus já clamaram: Senhor, tenha misericórdia, ajuda-me. E você e nós podemos clamar a Deus do abismo, o abismo das decepções, das derrotas, as profundezas do medo, das frustrações, das perplexidades.
do meio das ruínas. Talvez você possa clamar ao Senhor em meio ao caos de um divórcio, ao caos por ter filhos usuários de drogas, ou da profundeza das suas finanças terem chegado ao fracasso, dos seus relacionamentos terem chegado ao fracasso. Bom, existem vários motivos pelos quais você pode estar aí clamando de uma profundeza ou de um abismo. Mas o contexto aqui é de alguém que pecou, é de alguém que falhou, e ele precisa sentir o perdão de Deus. Mas a primeira coisa que fazemos, a primeira reação que temos quando pecamos é de nos esconder de Deus. Sentimos culpado? Tem gente que sente, tem gente que não. Tem gente que quer se esconder, tem gente que não. Mas o fato é que quando de verdade eu sinto, que eu pequei e que eu preciso do perdão, a culpa me consome e eu vou me esconder de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram no jardim do Éden? Eles se esconderam de Deus, procuraram folhas para cobrir sua nudez. Quando Deus falou, não, vamos preparar pele de animais e vesti-los, eles se esconderam de Deus. Será que eu e você estamos escondendo de Deus por situações diversas? Talvez o pecado cometido lá muito tempo atrás, talvez hoje, mas é o momento de nos arrepender. É chegado o momento de você recomeçar tudo de novo e não voltar mais aonde caiu. O salmista estava buscando recomeçar tudo de novo. Senhor, eu caí, mas eu quero recomeçar e não cair mais aonde eu falhei, aonde eu caí. Podemos falar que somos falhos, dar diversas desculpas, somos falhos, a tentação, é tanta coisa neste mundo que hoje nos atrai para o abismo, para o erro, para o pecado. Mas o fato aqui é que eu preciso correr e pedir o perdão divino. Porque mesmo o salmista, lá nas profundezas, ele não impediu, as profundezas não impediu de buscar a Deus e de aguardar pela resposta divina. Nada pode te impedir de buscar a Deus. Se você se encontra com dificuldade hoje de buscar do Senhor este perdão, este alívio para a sua alma, que o Espírito Santo de Deus te auxilie agora, que Ele te dê força agora para você se arrepender e voltar ao primeiro amor e voltar a buscar ao Senhor de todo o coração e a servi-lo acima de tudo. A alma desse salmista estava sendo esmagada. Por quê? Por causa do pecado. E o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Você tem um alvo a seguir, você está numa peregrinação, caminhando. Qual é o nosso alvo? Chegar aos céus, Nova Jerusalém. Não é essa peregrinação que estamos ensinando aqui, que o livro de Salmos nos ensina? Estamos então caminhando, mas nessa caminhada surgem distrações, surgem tentações, surgem curiosidades, e aí você quer ver, você quer tocar, você quer provar, e aí você viola o preceito. Porque o pecado é a violação de um preceito. E aí você vacila os seus pés e, poxa, pecou. E agora? E agora ele súplica. Ele suplica, né? Então, o que é a súplica? É aquilo que, eu não tenho mais o que fazer. É o último recurso. Eu estou desesperado. Meu último recurso é suplicar por Deus. Ele está suplicando aqui. Agora, no segundo momento, nós começamos a perceber que o salmista começa a respirar mais aliviado. Vamos ver? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Aqui ele como se estivesse, vamos dizer assim, argumentando com Deus, né? Deus, olha, todo mundo pecou, né? Se formos seguir o seu juízo, todos são condenados e todos têm que morrer. Principalmente aqui no Antigo Testamento. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele declara, mas contigo está o perdão. Para quê? Para que sejam temidos. Senhor, se o Senhor me perdoar, as nações vão ver, as pessoas vão reconhecer e vão te temer. Então aqui, mas existem aqueles que, poxa, eu pequei, eu sei, tenho consciência, tô nem aí. O que João Batista veio pregando
antes de Jesus chegar até nós, primeiro para os judeus e depois para os gregos. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento faz parte da pregação do Evangelho. Nós estamos acostumados a ouvir palavras, pregações, mensagens, enfim, relacionando o Evangelho como uma mercadoria. Você dá que você vai receber, ou que o Evangelho é só benefícios, é a bênção, é a graça, é bens adquiridos. Não, a mensagem do Evangelho é arrependimento. Eu preciso me arrepender para alcançar a misericórdia de Deus e alcançar o que eu quero. O que eu quero? A vida eterna. O arrependimento é o ponto fundamental para que você possa alcançar não o que as bênçãos de Deus pode proporcionar aqui nessa terra, mas o principal, que é a vida eterna, que é morar com Cristo para sempre. E existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele traiu Jesus, ele teve remorso e não se arrependeu. Ele podia muito bem ter se arrependido, pedido perdão, diante dos discípulos, enfim, mas o remorso dele fez com que ele tirasse a sua própria vida. Então, arrependimento não é remorso, porque o remorso te faz a praticar outros erros, outros pecados, e você não tem a consciência de que eu preciso me reconciliar e não voltar mais a pecar. Bom, a gente não vai pecar mais? É claro que nós vamos. Mas o Espírito Santo de Deus em nós nos ajuda a nos alertar. Não, peraí, não vai cair mesmo nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado, não. Vamos nos consertar e vamos tentar viver uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, existem aquelas pessoas que preferem, tirar o seu corpo fora. Tipo assim, não, a culpa não foi minha, não. A culpa é dele, é dela. A culpa é do sistema. A culpa, Deus, a culpa foi da mulher que o Senhor me deste. Não foi assim que Adão falou, gente? Ele quis colocar a culpa em alguém. Ele não reconheceu ali o seu pecado, a sua falha, muito menos Eva. E quantas outras situações podemos citar aqui, mas eu quero que você reflita na sua situação. Quantas vezes você se coloca como coitadinho? Não, a culpa não foi minha, mas você sabe lá no fundo que foi. Só que o salmista aqui, ele não coloca desculpas, não. Ele reconhece a sua falha. Ele reconhece que precisa alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Mas aqui, no Antigo Testamento principalmente, mas em toda a Bíblia, o perdão do pecado só é alcançado com derramamento de sangue. Nesta época, o judeu precisava levar um animal até o templo, apresentar para o sacerdote então matava aquele animal, derramava o seu sangue, como pedindo perdão, pelo pecado daquela pessoa. Então, o sangue do animal era considerado pagamento pelo pecado cometido, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a palavra de Deus. E estes sacrifícios que era realizado no Antigo Testamento, eles apontavam para quem? Para Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? Ele pegou a minha culpa, a sua culpa, levou ali na cruz do Calvário, e quando derramou o seu sangue, ele estava derramando o preço que Deus ofereceu e pagou as nossas dívidas. Para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos alcançar o perdão divino, através do sangue de Jesus. Por isso que aqui o salmista fala, mas contigo está o perdão. Óbvio que ele não tinha conhecimento de que Jesus iria fazer todo este processo para chegar no perdão para a humanidade, mas o salmista sabia que o perdão estava com Deus, porque se Deus não perdoar no fim dele a misericórdia, todos nós já estaríamos fulminados, consumidos. E por isso que eu quero chamar-te mais uma vez a atenção. Atenção! Por isso que o perdão é uma bênção a ser considerada com seriedade. Pois Deus enviou seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Deste modo, nós devemos amar e temer a Deus. Não é ter medo, é temer em amor, e este amor é um amor respeitoso. Precisamos levar mais a sério a graça do perdão
né? Porque a salvação é uma transição pela qual foi pago um alto preço. Hoje você alcançou essa salvação, mas foi alcançado porque alguém pagou um alto preço. Hoje você recebe o perdão pelos seus pecados porque alguém pagou um alto preço. Então precisamos olhar para isso com mais seriedade. Eu quero pecar, não estou nem aí, o problema é meu. Não podemos enxergar desta maneira. O perdão de Deus, gente, ela não nos leva a ter uma vida dissoluta. Porque nós pecamos, então eu vou alcançar o perdão de Deus. Então eu posso pecar à vontade. Tá liberado. Vamos pecar daqui, pecar de lá, porque Deus vai nos perdoar. Não, peraí, não é assim que os preceitos divinos, não é assim que Deus age. Vamos pegar o exemplo de um menino que é arteiro, né? E ele sabe que se ele fizer as coisas erradas, nem o seu pai, nem sua mãe vai corrigi-lo. Então ele se sente à vontade, encorajado para fazer mais e mais coisas erradas. A gente fica relaxado para pecar porque vamos receber o perdão divino. Não é assim. Existem consequências. Aquele menino vai precisar ser castigado. E haverá um castigo. Deus também nos castiga. Sim, você pecou, você errou, haverá um castigo divino, haverá consequências. Porque é uma maneira de um ensino didático ensinado por Deus e que a humanidade utiliza. Se houve algum erro, é preciso ter uma correção, é preciso ter uma disciplina. E as consequências do pecado é sério, porque a maior e pior consequência do pecado é a morte. O apóstolo Paulo declara isso no livro de Romanos. Agora, se eu sei que Deus me perdoa, então meu coração vai ter temor a Deus. Eu sou perdoado, então eu vou temer a Deus. E eu vou tentar não ficar pecando mais, principalmente nessa determinada área. Seja na área sexual, seja na área de vícios, seja na área... Bom, me diz aí qual é a área. É você que tem que dizer qual é a área que você tem caído, tem pecado. É nessa área que Deus quer tratar, que Deus quer que você se arrependa. Ele quer te perdoar de forma que o seu arrependimento seja sincero e nunca mais cair. E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se desviar. É isso que nós precisamos desejar. Agora, o terceiro ponto que o salmista nos ensina aqui é que ele orou. Você tem orado? Você tem pedido? Você se colocou? Agora temos que aguardar. Existe uma espera. Não é que nós vamos orar e rapidamente, né? Como estamos vivendo nesse mundo imediatista, tudo tem que acontecer muito rápido. Não é assim com Deus. Nós temos que esperar, nós temos que aguardar. E o salmista fala aqui no versículo 5: aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Ele estava aqui num estado de expectativa. Eu estou esperando aqui, ansioso pelo agir de Deus. Eu vou esperar. E não só ele, não só o seu físico aguardava, mas o seu espírito, a sua alma. Aguardava e aguardava em quê? Nas promessas. Espero na sua palavra, espero nas suas promessas. Você conhece as promessas do Senhor para a sua vida? Você conhece a palavra de Deus? Se não, você precisa conhecer, porque é com base nelas que você vai aguardar, com paciência, com fé, crendo que o Senhor vai perdoar e que o Senhor vai agir conforme assim você orou. Quantas vezes a gente pede e não tem realmente uma espera de que Deus vá responder a sua oração? Conta-se até uma história de um pastor no Nordeste. Vocês do Nordeste aí, um abraço, que está nos acompanhando no canal Entre Irmãs. E o pastor então fez a convocação: vamos orar para Deus mandar chuva. E naquele dia do culto, a igreja estava cheia, todo mundo estava ali para clamar, para orar. Mas quem foi que levou a sombrinha? Só uma menina. Só ela que estava com a expectativa, com fé de que de fato iria chover. E é isso que acontece conosco. Muitas vezes oramos, muitas vezes pedimos, mas não temos expectativa, não temos fé de que Deus vai responder. E muito menos queremos aguardar e esperar pela resposta de Deus. E vamos fazer do nosso jeito. Aí você começa a fazer do seu jeito,
você começa a usar das suas estratégias e no fim você sabe o que vai dar. Então o salmista aqui nos ensina que o pecador perdoado contenta-se em esperar por aquele que é o Senhor e que tem planejado todas as coisas para a sua vida. E essa espera não é uma espera decorrente, né, da resignação desesperada, mas sim da expectativa esperançosa, pois cada dia que nasce traz consigo novas bênçãos e mais bênçãos do Senhor. E por fim, o salmista aqui, ele traz a ideia da redenção. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, nele há abundante de redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então percebam aqui, ele traz o tema da redenção, né? Que significa o quê? A libertação de uma pessoa mediante o pagamento de um preço, o preço que foi pago por Jesus Cristo. Então ele chama a atenção de Israel. Israel espera no Senhor, né? Israel tinha o conhecimento profundo da redenção de Deus, principalmente quando Deus os tirou do êxodo, os libertou ali da tirania egípcia. Você confere isso lá no livro de Êxodo. E o povo de Israel conhecia bem essa redenção, mas eles não têm ideia que a redenção veio na pessoa de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz para nos salvar. Só que a redenção maior, gente, é uma redenção futura. E não só apenas o salmista vê essa redenção futura para o povo de Israel, para aqueles que servem a Deus em todas as gerações, de todas as épocas, hoje, para mim e para você. O apóstolo Paulo, os profetas, todos eles trataram deste assunto. Aquele que guarda a vinda de Cristo. Que redenção! Ele trará esta redenção final. Aleluias! Você aguarda por essa redenção final. Você aguarda por esse momento precioso em que aqueles que se derramam com o coração desejoso pelo perdão de Deus, um coração aquebrantado e contrito, que se derrama diante do Senhor. Eu vou deixar para você aqui um trecho do livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 18. Você vai ler até o 30. Eu vou deixar só o 18 aqui, ó. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nos há de ser revelada. E aí ele continua dizendo no 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos, ou sim, estamos esperando o que? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha, mas se você caiu, se você pecou, se arrependa, volta-se para o Senhor. O Espírito Santo de Deus está contigo para te ajudar a vencer as tentações e as oscilações que podem aparecer aí durante a peregrinação até chegarmos ao céu. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, como é maravilhoso estudar, entender a Tua Palavra. E eu te peço por essa pessoa que de repente está numa profundeza terrível, uma profundeza da alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, seja por causa de um pecado, se sentindo culpado, seja por outra situação. Eu clamo a Ti que o Teu Espírito Santo venha neste momento abraçar, auxiliar, ajudar. Se ela se arrepende por algo que ela cometeu, eu creio no perdão do Senhor na vida desta pessoa, e que ela possa permanecer firme te buscando em todo o tempo até a vinda do Senhor, que essa é a nossa esperança, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.